Elvin Teixeira dos Santos, tenho 26 anos, estou cursando o 6º período de licenciatura em Artes Visuais aqui na UERJ. E eu vou falar mais ou menos da minha trajetória escolar, acadêmica. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu fiz o ensino fundamental em 2 CIEPs, o CIEP 1º de Maio e o CIEP... Deixa eu lembrar, peraí. Ismael Neri, depois você edita essa parte. Eu fiz a segunda metade do ensino fundamental no Ismael Neri. E o ensino médio eu fiz no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Eu sempre gostei de estudar, mas quando eu era mais novo. No final do meu ensino fundamental e todo o meu ensino médio, eu me senti muito desestimulado a estudar. Muito em parte porque tinha uma cultura de você zoar quem era CDF, de quem gostava de estudar. Então, como eu não queria ser zoado, eu acabei entrando para a turminha que fazia bagunça e deixando a turma que gostava de estudar. Além de outros fatores, por exemplo, todo mundo falava que tinha profissão automática, então todo mundo ia passar. E eu achava aquilo injusto. Eu estudava, tentava tirar nota boa e quem não estudou passava. Então eu meio que comecei a largar de mão toda essa coisa de estudar. Passou a ficar chato para mim estudar, e antes não era. E assim foi, eu terminei o ensino médio com as notas mínimas para passar. Passei como uma forma burocrática. E fiquei à toa, estava cansado de estudar e cansado de ter obrigações, então fiquei um ano inteiro à toa. Sim, saía à noite com meus colegas, a gente bebia, fazia farra na rua e tal. Só que depois de quase um ano, né, um ano e pouco, eu senti que aquilo já não era bom pra mim, eu ia ficar estagnado ali, eu não ia ter pra onde caminhar dali. Mas ainda não pensava em faculdade, eu resolvi trabalhar. Arrumei alguns empregos de maneira informal e conseguia me manter, conseguia comprar roupa, tênis pra mim, essa coisa que me interessava no momento. Eu fiquei assim 3 anos, até que também aquilo ali já chegou no limite, eu comecei a pensar pra onde eu vou agora. Eu já cheguei até aqui parou, eu preciso ver como é que eu faço para melhorar, meu próximo passo. Aí a solução foi o ensino superior, a faculdade. Por quê? Porque nessa época eu me formei, acho que no final de 2004, foi o primeiro ano do Enem. Eu não fiz o Enem, mas eu continuava ouvindo todas essas mudanças que aconteciam no sistema de ensino. E eu fiquei sabendo que tinha cota para os alunos da rede pública também. E eu me enquadrava nesse perfil, minha família sempre foi pobre, eu sempre fui pobre. E eu sempre estudei em escola pública, então para mim aquilo ali foi o estímulo que faltava. Juntando todos os fatores, aquele foi o fator crucial para eu tentar. Eu entrei no pré-vestibular comunitário e eu tenho que confessar, eu não levei muito a sério, porque foi o meu primeiro ano, eu estava 4 anos sem estudar, então eu levei mais para brincar e me socializar do que para estudar com o objetivo de passar no vestibular. Só que eu vi os outros alunos que a parte deles levava a sério, tinha aquilo como objetivo sério de vida, e eu vi aquele exemplo. Eu fiz, no final desse curso pré-vestibular, eu fiz um vestibular para a Unirio em História e não fui bem. Eu até fui bem na parte específica de História, mas eu fui muito mal em português, muito mal em redação, escrevi muito mal. E fiquei meio que com vergonha de voltar para o pré-vestibular, eu tinha falhado naquela tarefa ali, mas não tinha desistido de entrar. Eu fui estudar sozinho, peguei os livros, as apostilas e usei muito a internet como ferramenta. Eu baixei todos os vestibulares que a UERJ disponibiliza no site e fazia como se fosse simulado desses vestibulares. E foi o que me ajudou muito. E aí eu mudei de opção de curso, eu fui fazer arte. Porque eu sempre gostei de desenhar, nunca fui bom, mas gostei. E História era uma opção meio neutra, assim, eu queria, mas não queria com tanta coisa, com tanta vontade. E resolvi tentar artes, era diferente,
porque o meu foco principal também era dar aula, não importa de que matéria. Então, experimentei arte, fiz e depois de estudar muito, fiquei mais um ano estudando, só estudava e trabalhava, não fazia mais nada, passei. Foi muito bom, foi assim, se sentir realizado, sabe? Uma sensação muito boa você passar no vestibular, é a melhor sensação que tem. E comecei a estudar aqui na UERJ. Uma coisa que eu senti que depois, com o passar dos períodos, eu fui percebendo, foi o seguinte, que eu tive contato com uma parte cultural que eu possivelmente nunca ia ter contato, que foi o quê? Visitar museus, e as exposições, os centros culturais, o próprio conhecimento da história da arte, tanto da história da arte do Brasil, nossa arte, quanto da arte universal, que é de todos, mesmo que alguns achem que não é de todos, é de todos. E eu acho que, por exemplo, numa matéria, numa faculdade que fosse mais técnica, por exemplo, engenharia ou física, matemática, que eu só ia aprender a parte técnica, eu não ia ter contato, esse contato cultural, esse aprimoramento cultural. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque a sociedade é assim, né? Você tem um conhecimento técnico, mas você precisa de cultura para você se desenvolver, para você andar entre os estratos sociais. E para mim foi muito importante. De onde eu vim, eu nunca ia ter isso. E eu ainda não terminei, estou no 6º período. O meu foco ainda é dar aula, eu quero ser professor, comecei a estagiar, já fiz estágio na escola da UERJ, já fiz estágio na rede municipal. Estou gostando muito, adoro lidar com as crianças. E eu quero passar um pouco disso, não só da parte pedagógica, de educação, mas introduzir elas um pouco essa parte cultural, para elas verem que o mundo delas não é só aquele meio onde elas vivem, tem coisa além. Assim, eu estou gostando muito, estou doido para me formar logo, quero fazer logo os concursos e começar a trabalhar. E uma mensagem final para deixar não desistam do que vocês querem e não se acomodem, não achem que a situação que vocês estão está boa, tentem sempre buscar algo mais, saber qual é o próximo degrau.